Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir estudando o nosso livro de Atos. Nós estamos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 22. Vamos fazer a leitura. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto que sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornado a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Olha que bacana. Bom, irmãos, nós acabamos de ver aqui a decisão do Concílio de Jerusalém. Falamos ontem sobre essa dupla decisão e aí, uma vez tomada esta decisão, o que eles entenderam? Entenderam que precisava mandar esta decisão para os irmãos, para as igrejas que estavam se reunindo por onde Paulo e Barnabé passaram. Você vê aqui uma coisa muito interessante, que no versículo número 22, então, eles elegeram homens notáveis, né, que foi Silas e Judas, e juntamente com Barnabé enviar para Antioquia. A Antioquia era o centro de atividade missionária de Paulo e Barnabé. Então, enviá-los para lá. E de lá enviá-los por onde eles haviam passado para levar a decisão que eles tinham tomado no Concílio de Jerusalém. Veja bem, então com isso havia o reconhecimento de Paulo e Barnabé como pessoas que estavam expondo a vida pelo nome do Senhor Jesus, levando a mensagem do Evangelho adiante, né? E que agora eles iam levar uma decisão importante para as igrejas, por onde quer que eles passavam. Por quê? Porque alguns judeus estavam transtornando, como ele diz aqui, a alma dos cristãos sem nenhuma autorização. Portanto, nós vemos a primeira decisão da igreja cristã sendo enviada para dar direção. Coisas importantes que nós precisamos destacar aqui. A primeira coisa é o que está no versículo 28, que está aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo. Isso sempre precisamos entender, que se o Espírito Santo estiver dirigindo as coisas, o trabalho, as decisões, tudo vai dar certo. E a gente vê aqui que depois dessa decisão, com a ruptura que nós vamos ver depois de Paulo e Barnabé, como a igreja se expandiu, né? Seguindo o quê? O Espírito Santo e esta direção. Mesmo que tenhamos algumas situações de conflito, se o Espírito Santo estiver à frente, vai dar tudo certo, ok? Mas a segunda coisa que eu quero falar aqui hoje, que eu quero destacar, é a questão do trabalho missionário, do serviço missionário. Nós vemos aqui, irmãos, que, primeira coisa, o missionário ele precisa ser reconhecido pela igreja.
Um missionário nunca pode sair por aí dizendo eu sou missionário e não estar ligado a uma igreja. Você vê aqui que Paulo e Barnabé, eles tinham o reconhecimento da liderança da igreja e autorização para sair fazendo o trabalho missionário. Essa é a primeira coisa, né? Então, aquelas pessoas falam assim, eu sou um missionário. Tá, de que igreja? Não, sou um missionário itinerante, sou um pastor itinerante, um evangelista itinerante. Isso não existe. Isto não existe. Essa é a primeira coisa. Há a necessidade de uma submissão espiritual a alguma igreja. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, essas pessoas, elas precisam ser notáveis. Como disse aqui, pessoas notáveis. E quem reconhece essa notabilidade das pessoas? Exatamente a igreja, certo? Então, é a igreja que envia, não sou eu que envio. É óbvio que é o Espírito Santo que envia, mas sempre através da igreja, ok? Então, isso é muito importante que você entenda, tá? Ninguém se auto-intitula missionário, pastor, evangelista, ok? Precisa ter reconhecimento da igreja. Isso precisa ser, então, para que tenhamos muito cuidado, né, com as pessoas que aparecem. Elas podem ser muito boas, né, mas elas podem ser rebeldes. Por que não estão submetidas a uma autoridade, ok? A outra coisa que eu quero falar aqui é outra coisa interessante. Por quê? Porque quando se fala em missionário, logo se pensa em alguém que prega o evangelho, né? Em lugares distantes. Esse modelo, esse paradigma precisa ser quebrado. E este trecho aqui mostra muito bem isso. Porque Paulo e Barnabé, que eram missionários, eles estavam sendo enviados para levar, neste momento, uma decisão da igreja e não para pregar o evangelho. É óbvio que eles iriam fazer isso também, mas eles tinham uma outra função também, né? Que era uma função administrativa. Então, essa é uma outra coisa que nós precisamos entender. Nós não podemos confundir missionário com evangelista. O evangelista é aquele que devota a sua vida para a pregação do evangelho. Ele é um evangelista. O missionário, ele também faz isso, mas por necessidades, ele pode pastorear uma igreja, ele pode assumir um trabalho administrativo, ele pode fazer, às vezes, de uma pessoa que vai levar decisões. Então, o missionário, para falar bem a verdade, é aquele que se dispõe a fazer o que for necessário naquele campo aonde ele está indo, que não precisa ser longe, pode ser até na cidade dele. Isso, na nossa denominação, na Igreja do Nazareno, isso é muito claro. Então, por exemplo, nós temos muitos missionários de carreira da igreja, que aonde eles estão, se houver uma necessidade, eles assumem essa necessidade. Vou dar aqui um exemplo muito próximo de nós. O nosso querido pastor, reverendo Manuel Lima. O pastor Manuel Lima, ele é missionário, certo? Ele é um missionário. E ele está no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Precisou-se do cargo de presidente da denominação no Brasil. E ele foi o que assumiu, porque era um missionário que estava neste campo aqui. E ele assumiu, então, o papel da presidência da denominação. Eu conheço muitos missionários nazarenos, né, que são alguns que cuidam da área de comunicações, outros que cuidam da área de mocidade, outros da escola dominical, literatura e assim por diante. São missionários, eles estão à disposição da igreja. Outros são reitores de seminário, né? E se precisar desta pessoa para um outro campo, para um outro lugar, envia esta pessoa para lá. Entendeu? Outros vão fazer cruzadas evangelísticas e assim por diante. Então, não confunda evangelista
com missionário. Isso é muito importante. E isso nós estamos vendo aqui, exatamente quando Paulo e Barnabé, eles vão assumir um trabalho que é muito mais administrativo, né, doutrinário, do que evangelístico. Bacana, né? Por que é bom falar isso? Porque muitas pessoas têm um chamado missionário, mas elas têm um chamado para servir a igreja em algum lugar, e não especificamente para pregar o evangelho. E aí, às vezes, não assumem essa posição porque há uma confusão na mente delas de que elas são evangelistas. E não é isso. Evangelista é uma coisa, missionário é outra coisa. Ok? Muito bem, meu querido. Espero que possa ter tirado alguma confusão da sua mente. E amanhã voltamos. Que Deus te abençoe.